bem, o nosso problema hoje é multidimensional. Então, a gente vai resolver minimize f de x, né? X pertencente ao Rn. Então, a função é uma função real que leva do Rn ao R, que é a função objetivo f, mas eu não tenho ainda nenhuma restrição. Então, esse é um problema irrestrito multidimensional. Muito bem, nesses problemas é extremamente importante, né, essencial, antes de entrar nesse problema, estudar em detalhes o caso particular de funções quadráticas. Aí eu estou dizendo, isso não se deve apenas a que a maioria dos resultados teóricos se basear em formas quadráticas. Realmente, eu não acho que se deve, mas, em todo caso, é sempre usado, certo? O modelo quadrático é o modelo mais simples que existe para representar uma função que tenha um mínimo. Então, tudo quanto é método de otimização irrestrita se baseia na função quadrática. Mas está claro que isso advém das seguintes propriedades. Todas as funções continuamente diferenciáveis que admitem um mínimo, então tem que ter um mínimo, né? Se comporta próxima à solução com uma função quadrada. Né? Então, toda função que tem um mínimo local, pode ser global também, e é continuamente diferenciável, ali perto da solução, ela se comporta como uma função quadrática. Certo? A segunda parte é muito importante, que a solução do sistema equações lineares a x igual a b pode ser encontrado minimizando essa função quadrática, né, que é metade x transposto a x menos b transposto x. A e b vem aqui do sistema de equações. De fato, o mínimo se dá quando o gradiente é zero, então derivando disso aqui, então ax igual a b ou x igual a menos 1 vezes b. Essa é uma informação extremamente importante. Todos os programas que terminam com sistema de equações, elementos finitos, etc., tudo que tiver acima de 6.000 equações, já 6.000 incógnitas, é resolvido como um problema de otimização. É resolvida iterativamente. A gente não usa eliminação de Gauss. Isso já é automático, certo? Os métodos, os programas modernos, já automaticamente mudam. Abaixo de 6.000, não. Abaixo de 6.000 é o método de eliminação de Gauss. Mas acima de 6.000, todos os métodos, todos os programas melhores de elementos finitos usam a solução iterativa. Né? Tudo bem. Funções quadráticas, ela pode ser escrita com metade de x transposto hx, c transposto x mais delta, onde x e c pertencem ao Rn, é claro que a gente está com n variáveis. Né? H pertence ao R de n por n e delta é uma constante. Claro que essa é a forma básica, mas delta, a parte constante, não interessa na otimização. Então, muitas vezes a gente joga esse animal aos cães. Né? Mas essa é a forma quadrada. Tá? Então, aqui está a função. Se eu derivar isso uma vez, a gente já viu isso antes em aulas passadas, a derivação disso aqui é muito parecido com metade de ax ao quadrado. Então vai dar ax, então é hx, tá? E a derivada disso aqui é c. Então isso é derivando uma vez. Então esse é o gradiente de f, tá? Lembrem-se disso. Vamos usar infinitas vezes isso aqui, tá? Se eu derivar duas vezes, então eu derivo mais uma vez, a derivada disso aqui, de 2fx, é o h. Então, essa matriz h é a matriz das segundas derivadas, né? Que é a matriz hessiana. Então, veja, considera essa função, 1,5 x1 ao quadrado, 2x1, x2, mais 3x2 ao quadrado, menos 2x1, mais 8x2, mais 5. Esse é o termo constante. Esses são os termos lineares, esses são os termos quadráticos. Ou seja, ou é alguma coisa elevada ao quadrado, ou é uma variável vezes a outra. Todos esses são quadrados. Então, veja, para a gente encontrar a matriz hessiana, eu teria que fazer a segunda derivada disso aqui. A segunda derivada disso aqui dá 3, a segunda derivada disso aqui dá 6, a derivada cruzada disso aqui dá 2. Tá?
Então, essa aqui é a matriz hessiana e a primeira derivada aqui dá menos 2 e aqui dá parcial e aqui dá 8, que é o vetor aqui dessa função escrita na forma canônica, né? Então, toda função desse tipo pode ser escrita desta forma e doravante eu só vou olhar isso aqui e sempre eu vou sacudir esse delta aos cães. Tá? Então, se a matriz hessiana é positiva definida, então você pode encontrar um mínimo e é igualando o gradiente, né, a derivada a zero. O gradiente ele já viu que é hx mais c. Então, igualando isso aqui a zero, x estrela é menos h a menos 1 vezes c. Essa é a solução exata de um problema quadrático definido. Né? Então, no ponto x tem-se o gradiente h vezes x mais c. E a segunda derivada é h, que é a hessiana. Lembre-se disso, o gradiente h vezes x, em qualquer lugar x, é hx mais c. E a segunda derivada é h, é a matriz hessiana. Então, admita agora que você está em x, está com o gradiente dele, que é del f de x, né? Que é hx mais c. Tudo bem. Aí eu dou uma perturbação P em x, então tem um novo ponto, x mais P. Perturbei x. Qual é a perturbação correspondente no gradiente? Vamos ver. Quem é h de x mais P? É h, o gradiente é sempre h vezes o x mais c. Então vai ser h de x mais P, né? O x passou para ser x mais c. Mas isso é h de x mais c, que é o gradiente em x, mais hx mais c, que é o gradiente em x, mais h vezes p. E é o que eu vou chamar de quê? Que é a perturbação no gradiente. Então, se eu dou a x uma perturbação p, a perturbação no gradiente correspondente é Q, que é o del f de x mais p menos del f em x. Quem é esse Q? A perturbação correspondente a P é h vezes p. Essa é uma equação assim ultra importante. Né? Então, perturbando x pelo vetor p, a perturbação correspondente no gradiente é Q. Então, como é que essas duas perturbações estão ligadas? Estão ligadas pela matriz hessiana. Então, Q é H vezes P. E é, obviamente, P, H menos 1 vezes P, vezes Q. Essas são as equações chamadas quase Newton. Por que elas são tão importantes? Então, vamos usar várias e várias e várias vezes. Por quê? Porque, normalmente, eu tenho, dando uma iteração, eu tenho um P, saí de uma iterando para 8, e tenho um Q, eu vejo qual é a diferença nos gradientes. Isto eu tenho de graça, toda a iteração. Ora, mas isso me dá, de graça, uma informação importantíssima sobre a matriz hessiana, que eu não tenho dinheiro, normalmente, para calcular. Né? Então, se você tem um par PQ, perturbação no gradiente, perturbação em X, perturbação no gradiente, você automaticamente, de graça, tem uma informação sobre a matriz hessiana. Então, Q igual a P das máquinas HP, né? Então é fácil lembrar, Q igual a HP e P, H menos 1 vezes Q. Né? Onde P é perturbação em X, que é a perturbação resultante no gradiente. Essas equações são chamadas de quase Newton, são de grande utilidade nos algoritmos, vamos usar várias e várias e várias vezes, e relacionam a matriz hessiana a uma perturbação em X e a correspondente perturbação no gradiente. Que isso a gente tem de graça em cada iteração. Tá? Bom, vamos ver agora as propriedades das funções quadráticas através de gráficos, né? 2D e 3D, em curva de nível e em superfície. Então a gente vai chamar a atenção a uma série de pontos, esses pontos são estupidamente importantes. Se a hessiana de uma função quadrática é positiva definida, o que é que significa isso? Todos os seus valores, autovalores ou valores próprios, são positivos. Tá? Todos os seus valores próprios são positivos. Matriz hessiana positiva definida significa que todos os autovalores são positivos. Né? Então, a forma da superfície, 3D da superfície, como nós vamos ver, é de uma taça. E, portanto, admite um mínimo global no fundo da taça. A gente vai ver já já. Agora, se hessiana é indefinida, ou seja, ele tem valores próprios, autovalores, tanto positivos quanto negativos, aí, meu amigo, a superfície da função é de Sela. Então, não existe
ponto de mínimo nem ponto de máximo. Um ponto de sela, isso é a mesma coisa de ponto de inflexão em 1D. É um ponto, nem é de mínimo, nem é de máximo. Tá certo? É um ponto de sela. Então vamos ver isso aqui. Aqui está o caso onde a matriz hessiana é definida, é positiva definida. Então, F, se eu plotar contra x1 e x2, isso é um problema bidimensional, esse é o valor de F, e é claro que aqui no fundo da taça vai estar o mínimo global. E não há dúvida nenhuma. Agora, se a hessiana é indefinida, ou seja, eu tenho valores próprios positivos e negativos, nessa direção isso aqui é o mínimo, nessa direção isso aqui é o máximo, isso aqui nem é máximo nem é mínimo, este aqui é um ponto de sela. Agora, quando a matriz hessiana, veja bem, as curvas de nível de funções quadráticas positivas definidas são elipses. Quando a matriz hessiana é diagonal, as direções principais, as diagonais principais dessa elipse são paralelas aos eixos cartesianos. Basta que essa hessiana não seja diagonal para que as diagonais, os eixos principais da elipse, né, tenham eixos inclinados em relação aos eixos cartesianos. Você não sabe como isso aqui é um problema, né? Então, se a matriz for diagonal, as diagonais principais, que são os eixos principais, né, das elipses, são paralelas aos eixos coordenados. Mas se a hessiana não for diagonal, que é muito mais comum, né, aí agora, meu amigo, os eixos principais dessas elipses, que são as curvas de nível, estão inclinadas em relação aos eixos cartesianos. Isso vai nos criar um imenso problema, como vocês vão ver. E aqui é um problema maior ainda. Imagine aqui a gente colocar a curva de nível de funções quadráticas e a gente sai mudando os valores, valores próprios da matriz hessiana. Se os dois valores próprios são iguais, as curvas de nível são círculos. Não? Lambda 1 igual a lambda 2. Aí duplica, aí a elipse já começa a ficar alongada. Aí aumenta ainda mais alongada ainda. Aumenta aí fica totalmente alongada. Então, como pode ser visto, à medida que os autovalores se distanciam, as curvas de nível tornam-se elipses alongadas. Quanto mais alongada, pior. O problema de otimização é infinitamente pior quando você começa a alongar as elipses, né? Os algoritmos iterativos, né? Então, quando os autovalores iguais são iguais às curvas de nível, é o melhor que a gente tem, né? Que é o círculo, né? E é possível mostrar que os autovetores apontam na direção dos eixos principais das elipses, né? Tudo bem. Se H é R de N por N é simétrica, a gente chama de número de condição. Eu espero que o senhor já tenha visto antes da matriz H. É o máximo valor próprio, máximo alto valor, dividido pelo mínimo alto valor, em valor absoluto, né? Então, esse número é no mínimo 1, quando esse cara é igual a esse, e no máximo, bicho, ele pode ser grandão, e quanto maior ele for, mais lascado você está, né? Então, esse número tem várias aplicações importantes, nós vamos ter várias aplicações para H, e ele basicamente é usado para o condicionamento de sistemas de equações lineares. Então, considera o sistema Hx igual a B, e a gente perturba aqui um pouquinho, bota B mais delta B. E tudo que você bota B mais delta B, a solução sai de x mais delta B, mais delta xb. Você mexeu aqui, perturbou aqui, perturbou aqui. Então, é possível mostrar que a perturbação na solução é o número de condição vezes a perturbação no segundo membro. Vê que droga! Se esse número de condição for pequeno, perturbou aqui, perturba uma besteirinha em B, perturba uma besteirinha em X. Mas se esse número for grande, significa que você perturbou qualquer coisa em B, no segundo membro, a perturbação em X é grande, ou seja, a sua solução é um lixo. É um lixo. Não é? Então, você vê aqui, a solução da equação do sistema de equações lineares, duas equações, né? O ponto de interseção das duas retas, da equação das duas linhas, né?
Então, se você tem uma situação desse tipo, você dá uma pequena perturbação num B aqui, a perturbação da solução é pequena, né? Mas nesse caso aqui, você tem essa reta e essa quase paralela, aí, velho, qualquer perturbação safada que você dê em B, dá uma perturbação da bobônica na solução. Como sempre existe perturbação, né? O computador não é denso nos reais, se você tiver um número de condição muito elevado, grande mesmo, significa que a sua solução não vale nada. Ela é lixo, ela não vale absolutamente nada, né? Bem, outra coisa que é muito importante aqui é que a gente já viu que as nossas curvas de nível são elipses, né? De funções quadradas, né? Então, se eu tenho aqui um ponto aqui, eu pego aqui essa direção tangente na direção da tangente t, né? Então a gente vai ver que o que é que acontece aqui num ponto bem pertinho aqui. Você andando vai andar na superfície, na curva de nível. Então se você andar um dx, um dt aqui, você vai ter o mesmo valor. Então a derivada direcional é zero. Tá? Então, esta derivada direcional é zero. Então no ponto de tangência, né, de uma reta na curva de nível, a derivada direcional é zero. Isso aí é importantíssimo porque na busca linear, a solução exata é quando a derivada direcional for zero. Então, o ponto solução de uma busca linear que ao longo da direção t, saindo de algum lugar aqui, a solução é bem aqui. Por quê? Porque aqui a derivada direcional é nula, como manda ser, né? A função de uma única variável, você tem no mínimo quando a derivada é nula, né? Além disso, nós vamos provar que o vetor gradiente é ortogonal à tangente. Se ele é ortogonal à tangente, ele é ortogonal à curva de nível, né? Então, pode ser facilmente demonstrado, né, que a derivada direcional é zero, né? Porque se você se movimenta ao longo da tangente, não muda nada. Então, a curva de nível não sofre variação, portanto, a derivada direcional num ponto em relação na direção da tangente é zero. Ora, mas a derivada direcional nada mais é do que o gradiente transposto vezes a direção, nesse caso t. Ora, que isso aqui é zero significa que esses dois animais são ortogonais, então o gradiente é sempre ortogonal a t e, portanto, ortogonal à curva de nível, né? Então, lembre-se desses dois casos, essas duas coisas que advêm disso aí. Primeiro, numa busca linear, a solução estará no ponto que tangencia a curva de nível, porque a derivada direcional é zero. E, obviamente, o vetor gradiente sempre será ortogonal à curva de nível. A gente vai usar isso várias vezes. Bom, qual é o esquema geral dos algoritmos que nós vamos ver? Existe um outro esquema, mas esse é o mais usado, que é chamado esquema com busca linear. Então, todos os algoritmos que nós vamos ver nesse curso, a maioria, pelo menos, esmagadora, usa esse esquema. Qual é o esquema? Começa com x1. Aí alguém vai ter que lhe dar a direção que você vai fazer a busca. Isso é a estratégia do método. Tá? É a parte mais difícil, mais conceitual, mais difícil. A estratégia é que direção eu vou fazer minha busca. Dada a direção, que obviamente tem que ser de decréscimo, eu estou minimizando. Se não for de decréscimo, você para, é óbvio. Aí você faz a busca linear. Então, xk mais 1 é xk mais lambda k dk, né? Onde lambda k resolve o problema da busca linear, que a gente já viu antes. Né? Aí você vai perguntar, aqui é o critério de parada, critério de fim. A norma do gradiente é menor do que a tolerância. Lembre-se que na solução a norma do gradiente é zero. Todas as derivadas parciais em relação a todas as variáveis têm que ser nulas. Né? Então, essa é a nossa condição de fim. Né? É quando a norma desse vetor gradiente, for menor do que τ. Se a resposta for sim, você tchau e benção, foi embora, essa é a sua solução x estrelas, se não, você vai ter que atualizar o x aqui com xk mais 1 e voltar para trabalhar. Então você vai ficar nesse loop aí até terminar, né? Nossa primeira estratégia para a determinação da direção de busca
é um animal de nome maior declive. Isso em inglês chama steepest descent. Steep é aquele negócio que é bem declive para baixo, né? E descent, descida mais, eu dizia descida mais íngreme, eu dizia. Só que me disseram que íngreme não é para baixo, velho. Íngreme é para cima, tá? Declive é que é para baixo. Aí eu tive que mudar, mas eu chamava descida mais íngreme. A tradução. Eu sou fraco em tradução, mas isso aqui chama steepest descent, tá? Então esse método, a estratégia para escolher é aquela direção que decresce mais rapidamente a função. Pronto. Então eu quero minimizar a derivada direcional. Que direção minimiza a minha derivada direcional? Ou seja, que direção a função decresce mais rapidamente? Eu tenho que tomar aqui a norma da direção 1, porque lembre-se que a derivada direcional é produto escalar do gradiente pela direção. Então, depende do tamanho da direção. Então, a direção, vamos normatizar todas as direções com tamanho unitário. A solução deste problema é essa aqui. É menos o gradiente sobre a norma do gradiente. É claro que ficou sobre a norma do gradiente, porque a gente exigiu que D seja 1. Então, no fundo, menos o gradiente é a direção de maior declive, o inverso do gradiente. Essa direção é chamada steepest descent, ou, traduzindo para português, melhor do que eu traduzir, maior declive. Então, maior declive é menos o gradiente. Essa é a direção de maior decréscimo local da função. Então, a direção que eu vou buscar, usando maior declive, não é? Foi o primeiro método de otimização numérico, iterativo, que existiu na matemática aplicada devido a Jacobi. Tá? Então, foi o primeiro animal que usou um algoritmo iterativo de otimização. E ele usou como direção de busca menos o gradiente, a direção contrária ao gradiente, que é chamado maior declive ou steepest descent. Tá? Então, o algoritmo é o seguinte, você começa em x1, tem que fornecer o ponto inicial, é claro que quanto melhor o ponto inicial, melhor, e uma tolerância no gradiente. Então, faz x igual a x1 e d igual ao steepest descent, menos o gradiente. Se a norma de D já é menor do que a tolerância, isso aqui é a rotina de φ. Se isso aqui já é menor do que a tolerância, tchau e benção. Você está no ponto, na solução. Se não, você faz a busca linear. Então, lambda, o tamanho de passo, lambda asterisco, é o argumento que minimiza f de x mais lambda d. Então, faz x igual a x mais lambda d e volta para trabalhar e fica aqui aguardando a convergência. Né? Então, vamos ver abaixo um script que implementa o maior declive para resolver esse problema. x1 menos 2 elevado à quarta é um problema do R2, tá? Para a gente poder plotar. Então, x1 menos 2 elevado à quarta mais x1 menos 2x2 elevado ao quadrado. Essa função parece fácil, mas não é. Essa é a função banana, essa é uma função complicada de resolver, tá? Então, partindo de 0,3, tolerância de 0,1. Então, está aqui o script, veja que ainda está descida íngreme, tá? Eu não mudei, mas está errado, né? Maior declive, né? Então, entre o ponto inicial, que é 0,3, a tolerância, que é 0,1, eu faço IK, que mede as iterações 1, x igual a x1, jogo aqui em x iteração, y iteração, isso é a história das iterações, que eu vou plotar posteriormente, incremento o K, né, o contador, f de x é o f de 321 de x, e o g de x é z de 321 de x. F de 321 é aquela função banana horrorosa que a gente viu. Só tem cara de simples, não é simples nada, tá? O 321 aqui é porque era o problema 321 do livro que eu tirei, tá? A gente vai ver já já isso aqui, mas é uma codificação simples. A função e sua derivada, mas a gente vai ver, tá? Então, D aqui é o maior declive, tá vendo? É menos o gradiente, menos g de x. E seja a norma de D, a norma da direção, né? A norma de D. Então, enquanto a norma de D for maior do que a tolerância, não convergir. Né? Então, eu vou fazer uma busca linear. Então, aqui é o line search, passo o x, o d e o handle da função objetivo. Então, a gente já viu isso antes, né? Nós já vimos isso antes, mas a gente usa, né? Quando a gente quer passar um endereçamento indireto de uma função, a gente usa o handle dela, né? A gente já viu isso antes, né? Então, esse é um endereçamento indireto para a função.
Então, com isso aí, a rotina pode usar o nome fun lá dentro para achar qualquer que seja a função. É claro, você podia escrever um programa para cada função, mas isso seria idiotice, né? Então, aqui eu passo o handle da função que vai ser usada dentro da line search, como a gente vai ver. Então, faz a busca linear, faz x igual a lambda, lambda é a solução, né? O tamanho do passo, x igual a lambda, x mais lambda d. Isso aqui é meu novo ponto, guardo meu novo ponto, acho meu novo valor de f de x, o meu novo valor de g de x e o meu novo steepest descent, né? E minha nova norma de D. E vem para cá. Enquanto a norma de D for maior do que a tolerância, está perdido. Vai ficando aqui, ó. Quando a norma for menor do que a tolerância, aí tu vem para cá, imprime a solução, aí manda você apertar qualquer tecla para a geração do gráfico. Então eu faço uma malha de pontos, calculo o valor da função nessa malha de pontos e peço as curvas de nível nesses valores, tá? Que é o contour, em inglês é curva de nível. E ploto a histórico da iteração, tá vendo? Eu guardei do x iteração e de iteração em magenta. Então eu coloco uma linha mostrando a você o histórico das iterações. Bom, essa é a função line search. Então é line search lambda s, que é o lambda asterisco, né, que é a solução, é o line search. Você manda para mim o x, o d e a função, tá? Ora, como é que eu vou resolver achar o mínimo dessa função a partir de x nessa direção? Eu uso a função lambda s f min bound function minimization subject to bounds. A gente vai ver o que é isso, tá? Então, essa função já é uma função do Optimization Toolbox do MATLAB. Então, vamos ver o que é que ela faz. Ela faz uma minimização unidimensional no intervalo fixo. Então, ela encontra o mínimo local desta função fun maior ou igual a x1, menor ou igual a x2. A gente tem opções que nós vamos ver. Mas veja, essa função fun, eu tenho que passar aqui, olha, o handle da função que você quer minimizar. Tá? Então, você tem que passar o handle dessa função. Então, muito bem. Eu passei aqui o handle, eu passei aqui no fun o handle de uma função chamada linefun. Tá? Por que eu preciso de linefun? Porque a função que eu quero minimizar é φ de lambda, que é f de x mais lambda d. Não é f, é φ. É φ de lambda, que é φ de x, que você me passou, mais d, que você me passou, e lambda é a minha variável. Então, eu tive que criar essa função linefun. E veja que essa função linefun, eu pego y igual a x mais lambda d, e f, que é o que eu volto, é fun de y. Ótimo. Muito bem. Mas veja, essa função aqui é uma função especial. Tá? Porque veja, essa função você não me passou nem x, nem d, nem fun. Você só me passou lambda. E sim, porque esse cara exige que essa função que eu estou botando aqui, ele vai pedir, vai lhe dar um x e ele vai calcular quem é f de x. Ele não vai dar mais coisa nenhuma a você, só o valor em x. Tá? Então, eu preciso dessa função conhecendo quem é o x, quem é o d e quem é o fun. Porque isso aqui, a minha função é f de x mais lambda d. Mas eu não passei nada aqui, cara. Certo? Que milagre é esse? O milagre é que essa função é uma função aninhada na função line search. Tá? Então, a função aninhada, veja que ela fica inteiramente contida na função. Então, você tem que botar uma função e um end. Aqui tem que botar uma função e um end. Isso aqui está dizendo que esta função está dentro dessa função. Então, é uma função aninhada. Se é uma função aninhada, ela herda todas as variáveis da função pai. Então, ela herda x, ela herda d e ela herda fun. Não precisa passar. Tá certo? Então, com isso, a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe, mas, basicamente, todas essas funções do Optimization Toolbox,
A função f, que você quer minimizar, é f de x. Você não pode passar mais nenhuma outra... não tem como passar nenhum outro parâmetro, cara. Tu tem que fazer uma função aninhada dessa, né? Que aí você vê os parâmetros, né? Em otimização de pórtico, por exemplo, tem quem é o valor da função objetivo, né? Quem é o tamanho do vão, certo? Isso você tem que passar e colocar uma função aninhada, né? Então a função aninhada herda todas as definições da função pi. Então não tem problema nenhum, né? Então aqui está mostrando, né? One approach for defining parameters is to use a nested function. A function completely contained within another function, a program file. Né? Então, uma maneira de passar funções é funções aninhadas que está completamente dentro de uma outra função, tá certo? Então, nessa função aqui, find zero, você quer achar a raiz de um polinômio cúbico. É x ao cubo mais b, x mais c. Mas para vários b's e c's. Tá? Aí o que é que você faz? Você faz find zero, aí usa essa função f0. F0 já é uma função do MATLAB. Calcula raízes de um polinômio. Tá? Agora, ela exige que você passe uma função. Mas peraí, a função b e c podem variar. E o que é que você fez? Passou o handle dessa função. E aqui é o ponto inicial. Tá? Você tem que passar. Aí veja, essa função aqui, tá nested, essa função poly nada mais é que o polinômio. Passados b e c, ele acha quem é y. Né? Mas quem passou b e c não precisa passar. Como ela está aninhada, ele usa o b e c que está na função pi. Então, the nested function defines a cubic polynomial with one input variable x. Então, a função aninhada define um polinômio cúbico com uma variável x. A função pi aceita os parâmetros b e c como pontos de entrada. E a função aninhada poly herda, né? Herda os valores de b e c da função pi. Ele herda as variáveis que estão definidas na função pi. Então essa é uma arma muito poderosa para usar o Optimization Toolbox. Tá? Isso aqui é aquela função 3, 2, 1, essa é uma função banana, né? x1 menos 2 elevado à quarta, mais x1 menos 2 elevado ao quadrado. Parece fácil, não é. Tá? Esse aqui é o gradiente, eu gerei aqui um gradiente, um vetor gradiente, né? Da primeira derivada em relação a x1, da derivada em relação a x2. Aqui está o histórico de iterações, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aqui a norma foi menor do que 0,1 do gradiente. Mas a solução está longe da solução exata. A solução exata é 2 e 1, e aqui está 2,20, está bastante longe. Né? Então, se você olhar para o histórico de iterações, você começa aqui, vem para cá, depois vem para cá. Essas são essas direções do maior declive. Veja que a solução aqui é tangente, está lembrado? A busca linear, a solução é tangente à curva de nível, que sempre é tangente. Se eu estivesse vendo a curva de nível, sempre teria tangente. Mas aqui você vê claramente que é tangente. Nas primeiras iterações, duas primeiras, pelo menos, uma beleza. Né? Logo depois, você começa a repetir as direções e o seu progresso é muito pequeno. Então, observe que o algoritmo faz bons progressos nas primeiras iterações. Logo, porém, os passos ficam cada vez menores e o progresso é mínimo. Isso aí é chamado, termo técnico, zigue-zague. Por que é que isso ocorre? Porque a direção de busca é baseada só na informação muito local. É o decréscimo local da função. Ela não vê o objetivo, que é apontar para o ótimo. Então, isso é crítico nos casos onde as curvas de nível são alongadas, ou seja, o número de condição é alto, e a direção do gradiente pode ser muito diferente daquela que aponta para o mínimo. Aí é o caso aqui. Veja que as curvas de nível são muito alongadas. Esse não é um problema simples, tá? Então, o erro na KS mais uma iteração é isso aqui em relação ao erro na iteração K. Então, depende do valor de alfa. Né? Se alfa for 1, isso aqui é 0, o erro será 0. Em uma iteração, você acha a solução. Mas quando alfa começa a crescer, né, esse número aqui é muito pouco diferente desse aqui. E é claro que o erro vai diminuindo de uma besteira. Né? Se alfa é grande, a razão de convergência é cada vez mais próxima de 1, então o seu erro diminui muito pouco em cada iteração.